Absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, permite isso. E eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. A polêmica se acirrou ainda mais com Pedro depois de se reunir apenas com os companheiros do CT Ninho do Urubu, divulgar uma nota oficial criticando o treinador por falta de respeito com ele e também criticar duramente a diretoria rubro-negra. Ao comemorar o gol da vitória no Fla-Flu e depois receber ao final do jogo outro cumprimento de Felipe Luiz no centro de campo, Pedro foi consagrado pela torcida rubro-negra. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, né, após um episódio que mexeu comigo, né, um vazamento onde me expôs, expôs a minha pessoa, onde não teve, né, eu acho que um respeito, né, por tudo que eu fiz aqui dentro nesses 5 anos. O aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, né, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas, né, como nas outras vezes também, né, eu sempre me levantei. Eu espero que quem me feriu, né, esse membro da diretoria também deveria reconhecer o erro. Para o torcedor rubro-negro, o Pedro tem que voltar a ser titular já no próximo jogo contra o Red Bull Bragantino? Com certeza absoluta. É Pedro e mais 10. Felipe Luiz, o Pedro tem que ser titular. É o melhor centroavante em atividade no país. Ele merece. Já não devia nem ter saído, tem que continuar assim. Se não for titular é por questão de estratégia, porque o Felipe Luiz talvez ele queira montar um esquema que ele seja uma arma aí pro segundo tempo, mas que ele merece estar no time titular, ele merece. E aí, Felipe Luiz, bota ele titular, se não botar, o Flamengo não ganha. Martins, começa o nosso Linha de Passe desta segunda-feira pra gente repercutir um pouco dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Crise no Corinthians, Dorival já a perigo, vamos falar sobre isso. Novidades no Flamengo, contratações para reforçar esse elenco aí que tá brigando por todos os títulos. Tem Gabigol se destacando no Cruzeiro na liderança do campeonato também. Tudo isso pra gente debater daqui a pouquinho no Linha. Conto com a sua participação, intervalo bem rápido e a gente volta já já. Começando o nosso Linha de Passe agora sim com a câmera aberta para mostrar que a gente tem o Eugênio Leal, que já tá fazendo uma sequência de linhas de passe. O nosso glorioso Vitor Birner e olha quem volta, o nosso correspondente internacional aqui, Pedro Ivo Almeida, seja bem-vindo de volta ao Linha de Passe. E tem Mundial, seja de seleção de clubes, tem Pedro Ivo Almeida. Pedro Ivo Almeida, sem dúvida nenhuma. E pé quente. Pé quente, porque os clubes brasileiros foram longe com o senhor lá, só para lembrar, tá? Vou levar isso como uma mensagem afetuosa. Imagina. Mérito seu. Essa bancada eu acho até uma bancada afetuosa. Sim, mas outros você acha que não são. Eu tô curioso para saber qual não é discutir isso. Isso aí é papo para outro momento. Exatamente. Mas, um abraço, Eugênio, William. Tudo bem. Vitor, vocês são os queridos e principalmente ao fã do esporte. Muito bem, vou começar com você então. Vou começar com você. Hoje eu tô aqui mais para me atualizar com o Eugênio. Não, mas eu já sei que você vai nos atualizar com um dos assuntos do programa também. Vamos lá. E o Saúl Higgs, hein? Gosta? É uma boa? Vem para ser titular? Vai brigar por posição? Como é que é? Eu acho que antes de a gente entender, né, William? Agora um abraço novamente. Acho que antes de a gente entender se ele vai ser titular ou não do Flamengo, ele pelo menos ele já cumpre um papel muito importante, que é um papel de amenizar a pressão sobre a diretoria, tal, janela, os dias que passam, a diretoria que não contrata, a diretoria que demora, a diretoria que demorava tanto parece que agiu em silêncio para encaminhar a contratação desse jogador. Só que eu acho que a gente tem sempre que colocar em alguns potes, né? Qual é o estágio da carreira do jogador, qual é o mercado que não se abriu para ele, onde ele chega no Brasil, onde ele consegue jogar no Brasil, porque a gente sabe que é uma dinâmica diferente, talvez não tenha um mercado aqui, mas no Brasil ele consiga ir muito bem. Ele cumpre mais de uma função no meio de campo, um Flamengo que debateu muito se precisava de um volante, se precisava de mais um meia, se precisava de um homem de beirada de campo. Ele cumpre mais de uma função, é um cara muito ligado ao chefe, ao treinador, ao Felipe Luiz, história no Atlético de Madrid, ex-companheiros. Jogou com o Jorginho também no time. Eu acho que dá para se animar. Qualquer coisa que eu fale além disso, qual foi a última temporada dele?
onde ele disputou a sua última temporada, qual é o clube que ele se apresenta. Agora, de fato, o Flamengo se movimenta, acho que faltava esse movimento. Era um Flamengo que prometeu muito de observação para fazer mais com menos dinheiro, no caso, né, do início do ano. Não deu os tais tiros que se esperava, então se esperava agora uma janela de, sabe, se prometeu uma janela de um pouco mais de investimento. Você tem Jorginho, você tem Carrascal, você deve ter a se confirmar um Saúl. Eu acho que é interessante, mas acho que a gente ainda precisa falar do Flamengo que tem no campo, para ver onde Saúl vai entrar e que Saúl é esse que chega. Agora, a tela está respondendo sua pergunta aí. É um quilate de jogador que talvez só o Flamengo tenha capacidade de atrair hoje no Brasil, porque se não tem que pagar multa, se não tem tudo mais, você tem que atrair com um grande salário. O Flamengo hoje tem essa capacidade. Agora pega essa última temporada aí, William. Empréstimo ao Sevilha. Então, você já tem menos jogos, 19 como titular. E eu acho que essa coisa de gols e assistência, você não está contratando esse cara para ser simplesmente um homem de gols e assistência, participação em gol. Só que você precisa entender como é que ele chega aqui. Agora, acho que ajuda muito. A gente está falando de futebol sul-americano, futebol brasileiro. Um Jorginho com muito mercado faz muita diferença ainda. Se não tem tanto mercado, se não teve a bola do Jorginho na última temporada, a participação em temporada, não em gols, acho que ainda ajuda muito, mas o Flamengo ainda precisa de gente. Ontem o jogo deixou claro, quando você teve que escalar, movimentar, mexer, lidar com lesões, você não tem mais Gerson, você pode perder o Bruno Henrique suspenso, você perde outras peças. O Flamengo ainda precisa de um pouco mais de opções. Falei jogador da base do Atlético de Madrid, né? E falei aqui, também, além da passagem com o Felipe Luiz, também já jogou com o Jorginho lá em Londres. Te agrada o nome, é um bom reforço, cumpre bem essa função que o Pedro já jogou aqui à mesa, de depois daquela tentativa com o Mike Johnston, né, jogador lá da irlandês e tudo, que foi uma barca furada, deu um quiprocó danado, cumpre um pouco essa função também de, agora a gente trouxe um nome importante, um nome de peso, um jogador de destaque, para ser titular e resolver, quem sabe, até a falta do Gerson. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, William? Tudo jóia? Boa noite para você, para o Biner, para o Pedro. Satisfação estar com ele de novo. Parabenizando pelo brilhante trabalho lá nos Estados Unidos, no Mundial de Clubes. Eu acho que o Flamengo tá, como o Pedro falou, que ele se sente. Tô voltando, tô me inteirando, tô tentando me entender, me atualizar o que está acontecendo. E o Flamengo passa por isso, né, depois do Mundial. Não só o Flamengo, acho que os times todos que estiveram lá, e alguns que ficaram por aqui e que não estão tentando também se achar, porque é um período do ano que você já voltou o brasileiro, mas ainda não voltaram Libertadores e Copa do Brasil, já voltou a Sul-Americana para alguns times, e a partir de agosto você pisa no acelerador e vai começar a decidir a vida de muita coisa, né? Vai ter muita gente sendo eliminado já essa semana em Sul-Americana, a partir da outra já tem Copa do Brasil, depois Libertadores, e é um momento chave para definir a temporada, porque nos últimos anos, as janelas de meio de ano foram decisivas. Tanto para quem luta contra rebaixamento, como para quem luta por título e vaga em Libertadores. Você tem que contratar bem, tem que ser certeiro e tem que aproveitar a oportunidade. Vamos ver se o Saúl vai entregar isso para o Flamengo, já que é o tópico inicial. É um jogador que... Titular, a última temporada dele foi 19-20 no Atlético de Madrid, jogando titular praticamente todas as partidas. Depois ele no próprio Atlético já começa a ter um pouco menos de participação, vai para o Chelsea. Em momento nenhum ele é titular absoluto do Chelsea, volta para o Atlético de Madrid, pouco usado, até que é emprestado para o Sevilha na última temporada. Também não agradou muito, né? Então... inclusive ele tem mais um ano de contrato com o Atlético de Madrid, mas chegaram à conclusão que vamos optar por uma rescisão, não dá mais e tal, e quem sabe pode brilhar em outro lugar, né? Então, essa é a questão, não está trazendo um jogador no auge da sua forma, e seria muito difícil trazer um jogador espanhol no auge da sua forma, é um jogador experiente. Todo mundo vai lembrar do Saúl, daquele golaço que ele fez certa vez no Barcelona. Sim. No antigo estádio ainda do Atlético de Madrid, lá atrás, que ele sai driblando todo mundo. Mas é um jogador que na passagem dele para a Europa ele não conseguiu se firmar. E é claro, como o Pedro falou, aqui na América do Sul, ele tem condição de completar bem, mas nunca foi um jogador exatamente de chamar atenção, à exceção desse gol, por ser um jogador vistoso tecnicamente. Sim. Um jogador muito operário, é um todo campista que está em todos os lugares, pode fazer várias funções. Vamos ver como se adapta ao futebol brasileiro. Tem esse papel também. Eu acho que é mais o peso de trazer um jogador de Atlético de Madrid, de Chelsea, a importância de ter um jogador internacional para acalmar um pouco os ânimos. Sim. Mas
dentro de campo, eu preciso ver para... Eu não precisava ver o Jorginho, sabia que o Jorginho ia encaixar no time. O Saúl, eu preciso ver como é que funciona. Eu tenho dúvida só para passar por Bini pela maneira como ele não encaixou na última temporada e onde ele poderia se encaixar. Agora também não descarto e movimenta esse passo do Flamengo no mercado pela pressão dos últimos dias. Já passou a bola. Vai. Primeiro, boa noite a você, William, Pedro, Eugênio, aos fãs de esporte. Na última temporada, ele jogou muito pelo lado esquerdo, ele é canhoto, jogou 24 jogos dos 38 jogos de La Liga e fez um gol e deu 6 assistências. Imaginando como o Flamengo joga, só para pegar uma sequência, que tem o Luiz Araújo nesse momento como o melhor atacante da equipe pelo lado, ele é um cara que vai ser usado em alguns jogos, não como titular absoluto, essa é a primeira coisa que é importante, pelo lado esquerdo, fechando espaço onde o Flamengo tem laterais com muita qualidade de apoio. Então ele completa muito bem aquele lado esquerdo. Não imagino ele jogando como um segundo volante, talvez às vezes, mas não acho que é o ideal. E Jorginho andou caindo muito por ele também, mais pela esquerda também, de proteção. Assim, mas aí eu estou imaginando o Flamengo jogando em 4-2-3-1 e ele como um dos jogadores da linha de 3 da esquerda, de acordo com o jogo e de acordo com o adversário, porque o Flamengo pode ter também 2 jogadores, como vem usando, agudos e bastante agressividade pelos lados. Jogadores com drible, com construção. Apesar que o Everton Cebolinha não tem conseguido ser, mas ele é um jogador com essa característica. E com o Saúl, o Flamengo ganha um jogador com uma característica diferente ali. Só que aí eu vou muito na linha do que disse o Eugênio. Vou ser bem claro, tecnicamente ele é pior que o Gerson, nesse momento da carreira, tem 30 anos, não é um jogador tão jovem, tão velho assim. Mas mais um nessa faixa etária que o Flamengo Eu acho que o Gerson tem mais capacidade de entender e ditar ritmo. Eu acho que o Saúl vai pegar um pouco mais que o Gerson sem bola. Ou seja, o Felipe está agregando ali um atleta com uma característica específica para construções coletivas específicas e não está trazendo um jogador para ser o titular, chegou uma estrela, chegou um cara que vai jogar e pronto. Não é isso. Tá? Mas eu acho que pode brigar. Vai brigar por posição, então. Ele chega, tem que brigar. Não briga. Eu acho que ele vai ocupar a posição em algumas circunstâncias. Eu acho que é importante você colocar para não se confundir como está chegando um cara de peso para substituir o Gerson. O Flamengo não me parece estar fazendo movimento no mercado para substituir o Gerson. Até pelo que se entende internamente. É muito específico. Exatamente. Não terá uma substituição ao Gerson. Terá mais opções ao Felipe para o elenco, que está faltando, né? Saiu o Gerson, já vem com essa carga, não aí vai ser um problema com o Gerson, Pedro. É a possibilidade de jogar em várias posições diferentes. Não com a mesma característica técnica. E não é que o Gerson ainda tem um componente. O Gerson foi o grande jogador do Flamengo na temporada passada para mim, era um dos grandes jogadores desse ano e era o capitão do time. O Saúl não está chegando para ocupar esse espaço. Não. Ele está ocupando um discurso ali, uma brecha no discurso de reforçar, qualificar elenco de uma maneira diferente do que foi o início do ano de apostas. Pode definir bem do seguinte peso para qualificar, para dar mais opções. O Gerson era uma referência técnica e de liderança do time. O Saúl chega para ser um bom operário que vai ajudar o Flamengo a ganhar jogos. Uma ótima opção. Como o Flamengo costuma se movimentar no mercado. Se vai ser ótimo ou boa, não sei, eu acho que vai ser útil. Se ele vai virar uma liderança, isso aí é o tempo. Isso é o tempo. É para agora, o que ele vem, qual a necessidade que ele vem suprir. Porque realmente, acho que se você começar a colocar no Saúl essa expectativa de, olha, vem aí para suprir a ausência do Gerson, vai fazer o que o Gerson fazia. Aí já começa a dar errado. Quantitativamente no elenco. Isso. Mais um jogador que vai estar ali para ajudar a montar o time e que pode jogar até pela direita também, pode essa ideia. Pode jogar aberto pela direita, como volante por um lado, pelo outro, aberto pela esquerda. Então isso dá ao Felipe Luiz uma segurança, uma tranquilidade de ter um jogador que vai estar pegando lá junto com os outros para carregar o time. E só para comparar, se ele joga com os atacantes pelo lado, como ele tem feito, ele perde, depois do Bruno Henrique sair, e jogou, por exemplo, com 3 velocistas mais ali no último jogo, ele perde a possibilidade de mudar o time taticamente sem mudar jogadores para confundir o adversário. Quando ele tem um jogador mais versátil, como tinha no Gerson, e tecnicamente menos capaz, como terá com o Saúl, ele pode eventualmente trazer o Saúl para trás, pode mudar o jeito do time jogar, ele passa a ter capacidade de variação, porque ele tem um jogador mais versátil, mesmo que tecnicamente diferente dos velocistas e um pouco abaixo do Gerson, para mudar a forma de jogar durante o jogo sem precisar mexer nos atletas. Para confundir o adversário, às vezes com uma mudança, uma palavra no campo, durante as partidas, e aí é muito uma aposta no trabalho dele. Ou seja, o Felipe está implementando no Flamengo
um jeito de jogar mais moderno do que a gente viu os técnicos brasileiros, ou quase todos, fazerem até hoje. E eu acho que o Saúl vai ser um trunfo para isso, mas repito, não é uma referência técnica, não tem o nível do Gerson, não é um jogador que vai desequilibrar o número de jogos que o Gerson desequilibrava, mesmo sendo capaz de desequilibrar alguns jogos. Tá. A gente tem uma tela, porque vocês falaram sobre alguns jogadores que chegaram no Flamengo, até citei aqui mais um nessa linha dos 30. E só detalhe, jogador de personalidade. Né? Sim. É importante que se diga isso. Falei mais um nessa linha dos 30, nessa faixa etária. Ele é um dos pilares de muita personalidade de um time marcado por essa personalidade, que era o Atlético. Olha só as contratações aí da era Boto. O Danilo faz função de lateral e de zagueiro, 34 anos. O Jorginho encaixou muito bem, volante, 33 anos. O Juninho é quem foge um pouco disso. Apesar da idade, a gente explica por quê. Não precisa explicar muito por que o Juninho foge, porque de todos esses nomes, o Juninho era um ilustre desconhecido de boa parte da torcida, da maior parte da torcida. 28 anos. O Carrascal e o Saúl Ñíguez, os dois estão com asterisco porque ainda não foram anunciados. Não tem ainda aquele informativo do clube, né? Está contratado e tal, etc. Mas o Carrascal tem 27 anos e o Saúl Ñíguez 30 anos. O Juninho foi uma aposta. O Juninho que inclusive deu assistência, bela assistência para o gol do Pedro ontem contra Jogando ontem, como a gente imaginou muitas vezes. Saindo para movimentar e não achando que vai colocar a bola na área para o Juninho. Ele sai para servir o Pedro fazendo um movimento que muitas vezes a gente viu do Gabigol. Exatamente. Atrás da linha das costas. Exatamente. E aí você tem o Juninho que... Tudo bem, falei da assistência aqui, mas até agora não deu muito certo, não caiu nas graças do torcedor, não é um jogador titular da equipe e tudo. O Pedro deu brecha ali, não foi o Juninho que entrou, o Felipe pensou em um outro jeito, encaixou o Bruno Henrique, enfim. Ok. Tinha uma ideia de que o Flamengo, quando o Boto chegou, ia tentar esse tipo de jogador via scout, entendeu? No mercado e tudo, aí veja... Só que o tipo de contratação, ela muda um pouco no sentido do jogador mais experiente, do jogador mais tarimbado. Você veja os nomes lá. Né? Mais velhos, porém mais experientes, mais tarimbados. E sem um custo na hora da contratação. Tipo, você tem que você tem que pagar multa, você tem que pagar um valor muito alto e tal, etc. O custo é só com o salário. A experiência com o Juninho e a do Mike Johnston recentemente são referências para realmente mudar um pouco o rumo desse tipo de contratação do Flamengo? Mexeram com a ideia lá? Vocês acham? Eu acho que a gente poderia estar falando que é um movimento natural de primeira janela, pouco dinheiro, reorganizar a casa, discurso esse da diretoria. O Juninho, né? Então vamos no Juninho e apostas. Segunda janela, mediano, janela principal de Europa, um pouco mais dinheiro. Vamos aportar dinheiro por nomes de mais peso, como o Saúl, podendo oferecer agora, né? uma luta. Tem mais dinheiro. Só que aí isso aí seria lógica. Só que aí eu pego o jogador, o Mike. Tá quase vendido. Só que aí eu pego o Mike, deu problema, não era esse perfil então. Então não é exatamente uma sequência lógica. Então é só um mapeamento de mercado. O Saúl tem muito de uma relação com o Felipe Luiz. Então não é só um trabalho de scout, de diretoria. Então eu ainda não consigo te dizer qual é a cara do Flamengo nesse mercado. E muitas vezes me parece não ter cara. Eu acho que a cara contraria o que você falou na entrevista inicial. O Flamengo tem buscado jogadores experientes, de personalidade, com história. O Carrascal não se enquadra muito nisso. Sim. Então, é por isso que eu te falo que eu não consigo dizer que tem essa cara só. O Carrascal, inclusive, espero que ele chegue com um nível de jogo intenso que ele não mostrou antes. Vai ser um jogador técnico, um meia, que pode jogar pelos lados, pode jogar por dentro. Joga mais por dentro, né? Então, eu também espera mais dele ou do Saúl? Coletivamente do Saúl, tecnicamente do Carrascal. Eu só acho que o Carrascal pode ter problema porque talvez ele brigue com a Arrascaeta pela posição. Então, mas eu não sei se vai jogar. falando há muito tempo que falta alguém para repor a Arrascaeta, que já não faz, já não emenda grande sequência. É uma necessidade. Tem alguém ali para brigar por essa posição ali, para incomodar o Arrascaeta. Eu acho que ele vem por isso, porque o Flamengo já tem muitos jogadores pelo lado, apesar do Carrascal poder ser um jogador pelo lado diferente do que do Saúl, diferente dos atacantes de velocidade, porque ele é mais um construtor, um meio, um cara do passe, apesar de ter um pouco de drible, não é o cara que vai para cima, arranhar o Luiz Araújo. É outra característica. E aí o Felipe vai agregando características. Só acho que os principais jogadores que vieram não são jogadores jovens que vão decidir para o Flamengo. São jogadores muito experientes que vieram, inclusive jogadores muito bons, que foram, principalmente o Jorginho, contratados como oportunidades de mercado. E essa política de buscar jovens e valorizá-los, o Flamengo ainda não começou. Se vai começar, não sei. Mas por enquanto não dá para dizer que começou. E parece... Bom, o Juninho não era um jovem, né? Necessariamente também, né? O Juninho era uma questão ali de mercado de mapeamento.
Você consegue identificar qual a identidade do Flamengo, né? Já tem contratação? Não. E vender os jogadores mais jovens por uma fortuna. Sim, sim. Como fazia já antes. E entrou, como você falou, entrou o dinheiro do Gerson, vai entrar o dinheiro do Gerson, né? Nossa e agora, provavelmente, vai fechar essa venda do Wesley para Roma. Aí, que e é um tem ainda o dinheiro da participação do Mundial, né? E acaba de renovar o Alassane jogando a multa lá em cima. Exatamente. E um faturamento bilionário por ano. Exatamente. Então, tem dinheiro. Eu não consigo identificar ainda uma linha, né? Sim. Uma linha de lógica, né, nas contratações. O que eu vejo uma diferença é que o Flamengo está buscando jogadores na Europa. Por muito tempo o mercado brasileiro buscava na América do Sul. Então era Argentina, Uruguai, Paraguai. Hoje o Flamengo está olhando para a Europa. Então, ele já tinha contratado jogadores da Europa na gestão anterior, né? Andréas Pereira veio de lá. Embora sendo jogadores sul-americanos, né? Olha para a Europa, mas para os jogadores sul-americanos. Mas já tinha trazido o próprio Alexandre, que veio na gestão anterior. O Felipe Luiz é um cara que no momento que ele chega também... Aquela janela de 19 ali tem muito disso, de Rafinha. Rafinha. Mas agora ele está mais focado nisso e começa a trazer, por exemplo, um jogador como o Saúl, um espanhol, cuja carreira toda foi no futebol europeu. E é um nome que não estaria, sabe, na ordem do dia do futebol brasileiro, não fosse o Flamengo começar a olhar mais para fora. Eu acho interessante que você olhe, porque você pode trazer boas oportunidades de mercado para incorporar o seu time. Acho que o Saúl agrega, não chega para ser um protagonista, mas agrega. Se a gente voltar muito no tempo, houve um movimento do Vitória para ir buscar o Petkovic. E o Petkovic construiu uma linda história aqui. Era uma outra característica do jogador, mas você pode buscar jogador na Europa, sabendo olhar, sabendo entender o momento de carreira de cada um, jogadores que agreguem aqui. Eu quero esperar para ver quantos outros virão. E com que cara. Ainda tenho muita dúvida, porque o que se fala muito dos bastidores também é que o trabalho do Boto está cada vez mais sob a gestão do BAP também. Esse aqui o BAP não quer, vender ali o BAP não quer. Não sei. Então, a noção que nós tínhamos de que se contrataria um dirigente profissional que teria autonomia para dirigir o departamento de futebol do Flamengo, ao que parece ele está sendo meio que podado pelo poder que é o poder político do clube, no caso o BAP, não é exatamente o profissional. Como é que isso vai ser? Talvez isso gere uma dificuldade da gente entender a lógica das contratações, porque ele ia buscar o Mike Johnston e, peraí, não, esse aqui eu não quero. Ele ia vender o Vitor Hugo, não, peraí, não vai vender. Ou emprestar, ou ceder, né, que seria praticamente de graça. Então, ao final da janela, talvez a gente tenha uma noção melhor, só que eu acho que ainda vai precisar um tempo para entender qual é a filosofia exata do Flamengo. Eu penso? Eu também não consigo te desenhar, senão parece que a gente não está entendendo o que o Flamengo quer no mercado. Mas eu não consigo te desenhar se a contratação de hoje ela segue uma linha de planejamento em maio, junho, observei e ataquei. Se ela segue uma linha do estou pressionado, o Saúl está ficando sem contrato, vou dar esse tiro pela relação que ele tem com o Felipe Luiz e eu dou uma resposta pública. Se ela segue uma linha, não, eu estou fechando o Saúl aqui sem custo de compra de direitos, mas eu estou para dar mais um tiro ali, sabe, de qualificar, de ser alguém para chegar para ser titular. Eu ainda não consigo, porque o Flamengo vive um momento, apesar do bom resultado de ontem, a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, teve um bom Mundial, sim, de campeonato. Sim, claro. O Flamengo vive um momento muito turbulento de questionamento à figura que vinha representando o tal profissionalismo no futebol, que é o Boto. Era o Boto para trabalhar sem gerência do presidente, ele tem carta branca. Ele vem sendo muito questionado, ele está no alvo de polêmicas, como mensagem vazada, questionamento se trabalha para dentro ou para fora, a janela abriu, não tinha ninguém para apresentar já no primeiro dia, o Cascal veio ou não veio, cadê o tal nome que está buscando, agora tem dinheiro, como é que está se movendo? Até a parceria com o Felipe Luiz é contestada. Ele está experimentando uma pressão, que ele não tinha experimentado ainda antes. Ele muda o perfil de contratação para responder essa pressão ou ele mantém a convicção do que ele acredita de futebol e vinha planejando nos últimos meses? Acho que isso ainda não está sendo possível de afirmar, está meio turvo. No primeiro momento ele está mudando o perfil. Eu falei que está voltando do Mundial tentando se achar ainda. Então, tentando entender qual é a realidade. Eu acho que até o momento essa mudança de perfil é ótima. Porque sabe que nós estamos na era das retóricas, aí se constrói uma coisa que parece uma verdade. Agora contratamos jogadores jovens, promissores, etc. Muda daqui a pouco. E parece que isso vira uma necessidade. Eu acho que o Flamengo tem contratado bem. Se eu fizer uma comparação, e eu sei que estamos na era das comparações, o Palmeiras investe em jogadores jovens e caros. Sim. Por enquanto, as contratações do Flamengo são melhores que as do Palmeiras. Eu acho que a meta do Flamengo é montar um time extremamente forte,
continuar sendo o protagonista do mercado, tendo dinheiro para investir mais do que os outros clubes. As contratações condizem com e essa tanto faz se eles são jovens ou se não são jovens. A não ser que o Flamengo queira aumentar ainda mais o seu faturamento, trazendo jogadores jovens e vendendo eles depois. Se os jogadores conseguem dar conta da temporada insana do futebol brasileiro carregada de jogos, conseguem jogar com a intensidade que o técnico quer, tanto faz se eles são jovens ou não são jovens. Então, eu não acho que o Flamengo tem essa necessidade dita pelo Boto no começo, de mudar o perfil, de diminuir o valor das contratações com jogadores jovens que vão chegar no nível um dia de um Jorginho, de um Gerson. Isso vira uma espécie de cobrança que, com todo respeito, olhando o elenco do Flamengo, eu vou ser gentil, é desprovida de inteligência. Porque você olha o elenco do Flamengo e você fala, nossa, perto dos outros, o Flamengo continua sendo um protagonista de mercado, o clube talvez tenha mais dinheiro para investir em jogadores. Então, por que esses jogadores precisam ser jovens se ele consegue fazer isso com jogadores mais experientes? Sim. Eu não tenho essa resposta porque acho que ela não existe. Então, ok. Tanto faz se eles são jovens ou se não são, desde que eles deem conta e o Flamengo continue sendo um avião no mercado. O Flamengo não está mais forte com essas contratações? Eu acho que está. Se elas conseguirem render aquilo que a gente espera, perdeu o Gerson, deve perder o Wesley. Informação. Em consideração. Ele perdeu o Gerson porque não tinha jeito de segurar por causa da renovação contratual abaixo. Perfeito. Feita por ele. Não foi que perder o Gerson. O problema é perder o Gerson. Sim. Obra do departamento de futebol. É bom deixar claro, porque se tentou imputar uma narrativa de mercenário ao jogador, não, quem decide a multa é o departamento de futebol. Então, a obra dele. Você perdeu o Gerson, certo? Você muito provavelmente está em vias de perder o Wesley. Se não perdeu ainda o Felipe Luiz, foi muito claro que a cabeça dele não está 100% no grupo. E está tudo bem, um jogador jovem podendo mudar a sua vida, sabe? Você está com gente lesionada. Você tem um De La Cruz. Você tem um De La Cruz que você não sabe quando você vai poder contar com o De La Cruz. Vai se recuperar, treinou, não pode. Volta, tira, saca. Então, assim, você está perdendo gente. Você está desidratando. Quem está chegando? O Jorginho chegou. Ótimo. O Saul chegou. Interrogação para mim ainda. Tem muita qualidade. Pode ser esse cara aberto da linha de 4-2-3-1, da linha de 3 para cá. Pode ser um cara de sustentação de base de meio de campo. Pode ser um monte de coisa muito versátil, mas ainda é interrogação. Pode chegar o Carrascal. Não tá assinado, vai chegar. Estou com o Birner. Muita qualidade. Vai entregar como? Já vai entregar? Vai precisar de sequência? Se é apenas uma opção Arrascaeta, talvez vai faltar sequência. São coisas que a gente ainda não consegue virar num patamar de Jorginho e falar, vai entrar e jogar. Jorginho chegou, treinou 3 dias titular na estreia do Mundial, acabou com o jogo. Ponto. Esse cara ainda não chegou. Então, são dúvidas que eu tenho que eu não consigo falar que o Flamengo está ficando mais forte. Não sei. Saídas de Gerson e o Wesley são muito, muito significativas para o Flamengo. Muito significativas. O Jorginho encaixou, maravilha, reforçou muito o time, ótimo. Mas na balança agora, eu não consigo dizer que o Saul e o Carrascal, a se confirmar, que eles darão o peso, porque não são substitutos diretos para esses jogadores que saem, mas que eles representarão o peso técnico que os que estão saindo representam hoje no time do Flamengo. Eram jogadores muito importantes. O Flamengo desse ano é mais forte que o do ano passado, na prática. Seja quais forem os jogadores. Sim, o Flamengo do ano passado, mas ainda só jogadores, né? Tudo bem. É o trabalho do Tite, a maior parte do ano foi o Tite, né? Até ser eliminado da Libertadores ali. A reta final que foi com o Felipe Luiz. Aquele Flamengo campeão da Copa do Brasil já tinha perdido o Gabigol. E o Flamengo institucionalmente parece o Gabigol mais foi o forte. artilheiro da reta final da Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, né? O Flamengo que vê hoje o De La Cruz numa queda física e técnica que não se esperava. O De La Cruz sempre foi um jogador que oscila muito, com grandes momentos e grandes quedas do River Plate. Só que jogar no futebol argentino hoje, onde você atua menos vezes num time que é tecnicamente superior aos outros, é muito mais fácil do que jogar aqui. Aqui é muito mais difícil. A gente vê na Libertadores os confrontos. O futebol argentino não é um futebol exatamente fácil, mas com um calendário um pouco mais brando do que o nosso. Bem mais brando.